Eu sei que eu prometi não postar mais cortes nesse canal, mas eu acho que esse aqui vale a pena. Isso aqui é um trecho de uma live que aconteceu na nossa área de membros, que a gente estava trocando ideia, eu estava dando alguns feedbacks, e calhou de eu fazer uma mini introdução de fundamentos de bordas, transições ou edges, seja lá como é que você chama isso. Mas eu acho que ficou muito legal e a gente queria compartilhar com vocês, galera que não assina a área de membros do nosso canal, para você saber, ter um gostinho de como que é um desses encontros. Então eu espero que vocês gostem. E caso você tenha sentido falta dos nossos cortes, não se esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Eu vou deixar no nosso primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos para o corte. Bora nessa. Seguinte, eu vou compartilhar uma fotografia pessoal da minha família com vocês para falar sobre edges, para falar sobre bordas, para falar sobre transições. Dê o nome que você quiser, mas entenda o conceito, tá? Nós, como pintores, a gente precisa interpretar a realidade, não copiar exatamente. É a minha abordagem, a minha percepção, tá bom? O que seria a gente interpretar uma realidade? É às vezes você exagerar uma coisa, se conter em outras, reforçar contrastes, diminuir contraste para às vezes melhorar a leitura de algo, para enaltecer outra coisa. Então a gente precisa saber dosar aonde que a gente vai colocar a informação e aonde a gente vai tirar a informação. É muito importante isso que eu tô falando, porque isso, na verdade, essas decisões, elas estão em cada pincelada que a gente faz. E essa decisão é se a gente vai fazer uma transição longa, uma transição curta de valores, sacou? E aí eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de escolhas numa pintura. E a gente vai ver quais são as situações possíveis sobre edges. As situações possíveis numa pintura. Não foge disso. É regra. A gente sempre vai ter que lidar com objetos claros e objetos escuros, quando a gente está falando de edges e valores, certo? Sempre, 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 sempre. Eu quero compartilhar com vocês essa foto. É a foto da Camila Ferreira que ela tirou, uma amiga nossa, que fotografa muito bem, ela tirou. É uma foto analógica, olha que legal, tá? E quando eu olhei para essa foto, eu falei, cara, maravilhoso. Dá para fazer uma aula sobre edges usando essa foto, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem um conceito maravilhoso e tudo que a gente precisa saber sobre pintura tá na cara aqui. Por que eu tô falando disso? Vamos fazer algumas anotações, certo? Quando você olha para uma foto, ou quando você vai fazer uma interpretação, uma observação, ou qualquer pincelada, na verdade, qualquer marcação na tela, você vai ter que pensar se aquela marcação é mais clara ou mais escura do contexto geral que ela está sendo empregada, certo? A gente nunca vai fugir da regra de claro ao lado de claro, claro ao lado de escuro, ou escuro ao lado de escuro, certo? A gente sempre vai ter uma relação entre esses valores claros e escuros. Simples assim. Parece muito ridículo o que eu tô falando, né? Mas vamos anotar aqui as possibilidades e como que a gente pode reforçar essa questão. Então, se a gente notar aqui na minha carequinha, isso aqui é um valor claro, certo? É um valor claro. E o céu é um valor claro também. Ele é um valor praticamente igual ao da minha cabeça, minha testa. Mas olha que legal. A minha roupa já não é da mesma forma. Aqui a gente tem o escuro, contrapondo aqui, ó, o céu claro. Também está contrapondo a mão da Paula, que é clara. Ou seja, aqui a gente tem baixo contraste e aqui a gente tem um alto contraste. A gente tem um alto contraste até porque a minha camiseta é preta e o céu tá bem claro, tá até um pouquinho estourado, né? Já aqui, na parte inferior, nós temos algo muito interessante acontecendo. Nós temos a área de sombra da minha camiseta, que é uma área escura, comparada com o que está ao seu redor. Então, ela é tão escura quanto essa parte? Não é. Não é. Mas ela é escura em relação ao contexto que ela está inserida, tá? E logo ao lado, a gente tem a parte escura da madeira
a parte em sombra da madeira, também fazendo um valor escuro. Em uma pintura, o que a gente poderia fazer, por exemplo, era reforçar que essas partes aqui são... ela tem uma transição suave entre si. A gente não tem uma transição dura entre si. Olha a relação de edges aqui pra gente. Presta atenção. A relação de edges da mão da Paula com a minha camiseta é uma relação de transição dura, de borda dura, de hard edge. A transição da minha cabeça para o céu é uma transição suave. É uma soft edge, tá? É uma borda suave. Você vai encontrar com vários nomes. E aqui a mesma coisa, uma borda suave. A gente tem uma transição suave aqui embaixo. Ela é tão suave que na minha pintura, se eu estivesse interpretando isso aqui em uma pintura de observação, eu faria o seguinte, eu provavelmente suavizaria bastante isso aqui, ó, porque a gente faria uma borda perdida, uma transição perdida aqui. Porque não importa, tá longe do meu ponto focal. Então eu não preciso chamar atenção para cá. Agora, se eu pegar e eu aumentar o contraste daqui, criando uma transição dura, olha como começa a chamar atenção. Começa a ficar estranho isso numa pintura. Sacou? Por isso que eu não quero chamar atenção para cá. Eu quero deixar suave. Agora, aqui que tá o pulo do gato. É que nesse caso aqui eu não sou tão importante assim, porque quem é importante, obviamente, está ao meu lado, que é a Paula Lume, né? Mas, como eu sou um personagem dessa fotografia e eu não quero desaparecer, se eu fosse interpretar essa foto numa pintura, eu optaria de escurecer um pouco a minha cabeça. Um pouquinho. Ou o céu. Eu queria, aqui, como eu sou um ponto focal da cena, eu escolheria ativamente, talvez, escurecer um pouquinho esse céu. Para que a minha cabeça não suma nesse céu. Eu não faria aqui uma transição perdida. Porque a gente gosta de dar destaque para os nossos personagens em uma cena. E aí sim, eu escureceria todo o céu. Ou você pode aumentar o contraste em relação à cor também. Colocar a cor complementar, às vezes, para enaltecer um contraste. Uma cor saturada e a outra desaturada. Tem várias formas de você gerar contraste, tá? O valor é a mais importante delas. Só que agora, isso é uma opção artística, beleza? Isso é uma opção artística. No caso da Paula, como o cabelo dela já tá bem marcado e definindo bastante o crânio dela nessa foto, eu, se estivesse pintando isso aqui, não me importaria de fazer uma transição perdida aqui, porque eu acho que poderia ficar até um pouco charmoso. Sabe? Você ter uma transição perdida sem necessariamente perder as características importantes do rosto da Paula, da cabeça da Paula. Entende? Então, olha que interessante. Eu faria diferente. Eu faria, nesse caso aqui, uma transição perdida mesmo. Mas, muito provavelmente o seu cliente não gostaria dessa decisão. Porque o seu cliente gosta, provavelmente, de um rosto do personagem bem iluminado, para mostrar que esse personagem é carismático, para te vender um produto. Então, provavelmente, em uma interpretação ali, de uma ilustração, de um personagem que você quer vender um jogo, por exemplo, numa ilustração para capa de jogo e tal, é muito importante que, na verdade, isso não aconteça muito. Essas transições perdidas, as decisões artísticas, na verdade, você quer que o seu personagem principal, na cena, fique bem evidente, bem nítido. Então você vai ter que trazer o rosto do personagem provavelmente iluminado com um fundo mais escuro. Isso não é regra, mas isso acontece muito. Então, na verdade, essa brincadeira toda que eu fiz aqui, muitas pessoas já conhecem esse conceito, tá, galera? Que, na verdade, é o conceito de o princípio do moinho. Não sei se todo mundo já estudou isso e tal, mas isso aqui é o princípio do moinho, que basicamente é essa pintura aqui, né, que você enxerga o claro, claro contrapondo o escuro. No caso, ele colocou também o escuro contrapondo o claro, claro com claro e escuro com escuro. Tá? Mas o mais importante desse princípio do moinho é que, obviamente, todas as marcações que você vai fazer numa pintura, elas são importantes e relevantes e elas são escolhas de valores. Elas não podem ser... Às vezes, tudo bem. Ela pode ser aleatória, mas idealmente não é aleatória, tá? Mas ela vai fazer uma diferença, ela vai criar um contexto para sua pintura.
Presta atenção nisso que eu vou falar. Tudo que a gente fizer em uma pintura é contexto das coisas. Tipo, tudo. Todas as decisões que a gente coloca, ela vai virar contexto. O que é contexto? Ela vai ser usada como parâmetro de comparação com qualquer outra decisão que você fizer. Então, se você coloca uma pincelada clara num contexto escuro, isso é uma decisão. Qual é o contexto? O contexto é escuro e a pincelada é clara. Entendeu? Tudo que você fizer é por comparação. Se você cria um ambiente onde tudo é meio azul, quando você coloca um elemento vermelho, aquilo se destaca. Por quê? O contexto daquilo. Da mesma forma, as edges, as bordas, as transições. Se você coloca em um ambiente onde está tudo um pouquinho suave, você coloca uma transição bem dura, com muito contraste nos valores, aquilo vai chamar atenção. Se a sua cena é toda suave, imagina Silent Hill, assim, com baixo contraste, transições bem longas, e você coloca um triângulo super sharp, com transição bem dura, assim. Aquilo vai se tornar muito evidente. Por isso que é importante a gente, quando estiver fazendo um desenho de observação, fazer o fundo, o background. Exatamente, Cristina. Por isso que é importante. Porque eu tô dando toda essa volta para falar que o fundo de uma pintura, ela vai dizer tudo sobre o elemento que você estiver pintando. Seja um personagem, seja a sua mão, seja um vaso, seja um ovo. Ou a minha carequinha. Entendeu? Então, esse efeito é importantíssimo de vocês terem em mente quando vocês estiverem fazendo uma pintura, porque é o princípio fundamental da pintura. Toda decisão, toda pincelada que você estiver fazendo é uma decisão de transição. Toda. Independente se você está consciente ou não disso. Ela é uma decisão. Legal, né? E a gente consegue ver tudo isso nessa fotinha, por exemplo, né? Da minha carequinha com o fundo, minha camiseta com o fundo, o meu braço com o fundo. Aqui a gente tem relação do claro com o escuro, a mão da Paula, claro com o escuro da minha roupa, temos escuro com escuro, enfim, isso se permeia em qualquer coisa, na verdade, que você olhar, mas é porque nessa imagem, quando eu olhei pra ela, eu falei, caraca, olha que legal como a minha cabeça sumiu nesse contexto geral, né? Tipo, com esse fundo, minha cabeça tá, tipo, você olha de longe isso aqui, mano, parece que eu sou um fantasma. Que é só o meu óculos flutuando. Legal, né? Então, galera, isso aí é o princípio inicial de transições, de edges, tá? De bordas. Princípio basicão mesmo, tá? Mas que a gente pode desenvolver para vários outros caminhos para se aprofundar mais nesse assunto. E a gente vai se aprofundar em breve, tá? A gente ainda vai se aprofundar bastante. Olha que bacana essa percepção do Cássio. O baixo contraste entre a sua mão e a roupa da Paula, como se estivessem ligados como uma coisa só. O que é romântico. A gente se fundiu aqui, né? Tipo, a minha mão fundiu na roupa da Paula. Então aqui a gente tem relação de claro com claro, né? A mesma ideia ali da carequita, só que nesse caso aqui, como era um elemento que fez um personagem desaparecer, não era tão interessante, talvez para uma parada mais de, sei lá, de ilustração para vender alguma coisa. Aqui a gente tem já um outro contexto. A gente entende que é a mão, é uma mão aqui, porque a gente tem a sombra reforçando essa forma, né? Mas olha que legal. Funciona muito bem, mesmo você se perdendo um pouco nessa luz mais estourada, você entende ainda, né, o formato dela. Você consegue ver a transição da minha mão aqui, ó, né? Massa, né? Tem transição perdida, por exemplo, da minha roupa, por exemplo, com a bolsa, com a parte escura da bolsa da Paula, ó. A gente não vê transição. Na própria fotografia a gente já não vê essa transição, é uma transição perdida. Isso é legal, né? Da minha calça pra calça da Paula também a gente tem uma transição perdida. Olha quão suave que é isso aqui, ó. Você não... O que é transição perdida? Quando você não vê o final de um objeto, de uma forma, e você não vê o começo da outra. Elas se fundem. Mas o mais importante de vocês lembrarem disso tudo que eu tô falando é a questão da relação de claro com claro, escuro com claro, escuro com escuro e claro com escuro. Essa relação, que é o princípio, o fundamento ali, o princípio do moinho, que é muito, muito bem explicado aqui pelo James Gurney no blog dele. Eu recomendo que vocês acessem esse blog do James Gurney, tá, galera?
Ele usa uma pintura do Rembrandt para exemplificar esse mesmo efeito, mas também ele exemplifica esse mesmo contexto aqui, esse conceito, perdão, numa pintura do Zorn, que é essa pintura aqui. Você vê baixo contraste aqui, você vê alto contraste em outros lugares aqui. Onde eu estudo mais sobre transições perdidas. Se eu fosse você, eu não me preocuparia muito com transições perdidas. De verdade. Eu sei que é interessante você pensar nisso, mas transição perdida é simplesmente um nome dado para uma transição muito, muito, muito suave. É uma borda suave, uma soft edge. Só que é uma soft edge tão longa, tão de baixo contraste, que a gente chama de transição perdida, mas aquilo é uma borda suave ainda, entendeu? Você não precisa estudar isso separadamente, sabe? Pouquíssimos livros falam sobre edges. Pouquíssimos. O que eu mais gosto é o Ala Prima 2, do Richard Schmid, tá? Ele explica muito bem, mas mesmo assim é enxuto. A gente vai desenvolver bastante esse assunto na nossa área de membros, tá? Fiquem espertos. E é isso, vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Não se esquece que tem um monte de outras aulas, cara. A nossa área de membros está abarrotada de conteúdo, então eu convido vocês a darem uma olhada lá. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de fazer a sua avaliação aí. E a gente se vê na próxima, galera. Um abraço e tchau, tchau.